que é isso? Médico homeopata, terapeuta da constelação familiar. Explica pra gente, Andrei. Não, continuamente o meu trabalho é ajudar as pessoas a promover uma maior conexão consigo mesmo, um caminho de cura interior em todos os sentidos. Então, formalmente, né, respondendo ao que você realmente perguntou, sou médico há 18 anos, então meu caminho inicia na medicina, mas muito antes da medicina, eu me tornei espírita aos 16 anos, então tem um caminho de espiritualidade muito grande desde os 16, espiritualidade no sentido prático, real, assim, com muita vivência interior. Então, depois, quando eu entrei na medicina, eu já tinha, então, uma visão do ser humano assim, integral, uma visão mais ampliada, corpo, mente, espírito, e dentro de uma maneira mais para além do domínio daquilo que a academia traz, né? E aí, naturalmente, sempre buscando coisas que estivessem associadas a esta visão, que ajudasse a gente a entender o corpo, as emoções, a manifestação da mente, os sintomas, dentro de uma linguagem ampliada. E aí surgiu na minha vida a constelação familiar, que não foi um caminho que eu procurei para trabalhar, para ser constelador. Ao contrário, um dia as psicólogas que trabalhavam comigo lá no Instituto Renascimento, onde eu trabalho até hoje, falaram: Andrei, nós estamos indo fazer uma formação em constelação familiar, você não quer ir? E naquele momento eu não sabia exatamente o que era constelação, mas eu tinha pacientes que estavam tendo uma mudança de vida significativa na vida deles, que estavam me deixando curioso. E na hora que elas chamaram, eu senti uma sensação corporal que é muito típica minha, quando algo está conectado à minha alma. Eu senti que aquilo me encheu assim, de dentro para fora e que eu tive o meu sim interno. Então eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que estar lá. É aquela sensação que a gente tem, né? Muito peculiar, cada um tem de uma maneira, mas sabe que deu aquele clique. Deu um clique. E aí eu fui. E o que aconteceu nesse treinamento de constelação foi que durante 2 anos do básico, depois mais 1 ano de aprofundamento, eu fui fazendo mudanças muito significativas em mim e percebendo um fluxo de vida que foi abundante. Mas eu achava que já estava. É porque quando a torneira está aberta ali no filetinho, você ainda não experimentou o que é o fluxo máximo. É isso, é verdade. E foi essa sensação que eu tive. Não tinha nada que era exatamente falta, mas faltava realmente uma série de coisas e eu pude olhar. Quando eu vi o que aquilo promoveu em mim como oportunidade de transformação e nas pessoas que estavam ao meu redor, porque eu vi todas aquelas pessoas que estavam comigo ali fazerem mudanças muito grandes na vida delas, então eu decidi trabalhar também com a constelação e acrescentar a constelação nesse hall de oferta dessa abordagem integral. E lá se vão mais de 10 anos desse processo. Então, o terapeuta de constelação familiar é alguém que ajuda as pessoas a se conectar com seus vínculos sistêmicos, os vínculos com a família, a perceber o seu lugar na ordem familiar, a perceber os movimentos que estão do amor familiar, que estão emaranhados, e as posturas que ajudam a fazer aquele amor preso liberar-se para fluir para o mais. Sim. A constelação familiar, eu acho uma coisa incrível, tá? Eu já tive, eu nunca fiz pessoalmente, mas tenho depoimentos de pessoas muito próximas a mim, várias que fizeram, e os depoimentos são muito impressionantes, né? Sobre você puxar coisas do passado, de familiares, e você usar uma coisa para representar uma pessoa, outra pessoa, e aquilo trazer realmente, abrir dentro de você aquele vínculo, aquele canal, que me parece uma coisa extremamente psicológica, mas, por outro lado, cara, me dá a impressão de algo também muito espiritual. E como é que você encara isso? Como é que funciona? Quem vê o fenômeno que acontece nos workshops de constelação, às vezes confunde com uma questão espiritual, às vezes até pensa que tem conexão com o espiritismo ou conexão com a mediunidade, mas não tem, não. Constelação veio do universo terapêutico e do trabalho do alemão Bert Hellinger, que fez uma integração de várias frentes terapêuticas. Ele fez muitas formações, muitos estudos, integrou tudo isso e acrescentou a isso a própria experiência dele na percepção dos campos familiares. E o que ele descobriu, ele vem, por exemplo, do psicodrama e das representações familiares que antes, por exemplo, a Virginia Satir fazia. Aí ela colocava uma pessoa para representar o pai, outra para representar a mãe, mas essas pessoas tinham papéis muito estereotipados e fixos para representar.
O Bert tá. percebeu que se deixasse essas pessoas livres para se mover de acordo com o que ela sentia naquele momento e não por papéis pré-determinados, algo muito mais real, profundo e dinâmico se apresentava. E aí ele percebeu que, na verdade, aquela pessoa, quando se colocava numa postura de neutralidade, era movida por um campo que ele descreveu, não explicou, mas descreveu, né? E que a gente pode perceber bom, hoje tem as explicações aí dos campos morfogenéticos e outras formas de compreender esse fenômeno, mas ele demonstrou que quando a gente se coloca neutro, aberto e numa disposição para sentir, a gente sente o campo energético daquela pessoa e pode representar isso através do próprio corpo. E aí uma infinidade de dinâmicas se apresentaram a partir disso. O que o Bert fez? Ele observou, ele coletou, ele descreveu. E a partir disso surgiram as compreensões das ordens do amor ou das leis sistêmicas daqueles movimentos que nos unem dentro do vínculo familiar. Porque para mim que sou leiga, né, que tipo assim, para mim às vezes é um pouco, será que a pessoa tá fingindo, né, que não te conheço, tô representando a tua mãe. Como é que a pessoa vai ter aquele sentimento, trazer aquela energia da mãe da pessoa? É muito incrível. E sim, a gente fica pensando, será que isso não é fake? Será que não é mentira? E a gente já viu vários relatos que não. É uma coisa, uma sensação que a pessoa flui, né? Flui dentro da pessoa. Aquela sensação, e de repente vem aquele sentimento da mãe da pessoa que você nem conhece, uma pessoa neutra ali, que estava ali do nada, não é combinado, às vezes nem é amigo, nem é parente, nem nada, é uma pessoa que está ali neutra e consegue. Não, a pessoa não sabe nada da vida daquela outra pessoa, ela não tem informações suficientes nenhuma para representar aquela pessoa dentro das particularidades dela, mas é muito comum as pessoas olharem e dizer, nossa, igualzinho minha mãe faz esse gesto, essa postura, ou essa dinâmica que se apresentou é exatamente aquilo que está lá em casa ou que a gente tem na família, né? Agora, já cansei de ver em workshops de constelação as pessoas chegarem e falarem, eu nunca experimentei, não sei o que é isso. Experimenta. Senta aí. Né? Se dê a oportunidade, desde que você entre com a postura adequada. E qual é a postura adequada? É uma postura de absoluta neutralidade. Neutralidade eu estou aqui para servir, simplesmente me colocar a serviço daquilo que me tomar neste momento de dentro para fora, num sentido muito natural, muito simples. Também nem é grande coisa, não é da coisa sutil mesmo. Porque aí a gente não interfere, ou interfere menos com a nossa própria história, com o nosso querer, né? O representante de constelação, ele é ensinado a ficar numa neutralidade, ou seja, não querer fazer algo por aquela pessoa, não querer colocar algo naquela história. E aí é muito impressionante, porque as pessoas entram sem nunca ter experimentado, sem acreditar, porque você não precisa acreditar, sem nada, e tomam um susto.